Mesmo no momento de crise, alguns tentam tirar proveito. O comentário é do prefeito de Rio Azul, Rodrigo Solda. De acordo com o gestor rioazulense, desde o dia 15 de abril, foi reaberto o acesso à cidade via o trevo de saída para Malé, na 153, para acesso de moradores do município de Rio Azul. Demais pessoas que devem, então, continuar utilizando o acesso via trevo sentido cidade de Rebouças. O prefeito de Rio Azul mencionou que, dentro desse turbilhão de situações atípicas provocadas pela pandemia de coronavírus e que geram transtornos para todos, ainda tem que lidar com aqueles poucos oportunistas que tentam tirar proveito para si mesmo, num momento de crise que afeta a todos. Acompanhe a reportagem. Sim, a gente está trabalhando semana a semana com algumas diretrizes que a gente está passo a passo para fazer o enfrentamento dessa crise que está pegando por causa desse vírus aí, por causa do Covid-19. Então já está bem difundido isso, as pessoas já assimilaram, entenderam, né, qual que são as mudanças de condutas, questão de higienização, questão de distanciamento social, tudo isso eu acredito que já devem ter assimilado e que as nossas vidas não tem como parar, né? A gente não pode ficar estagnado e a gente está dando seguimento a trabalhos, seguimento a orientações, né? Inclusive hoje, no dia de hoje, a gente já está reabrindo o portal lá, o trevo de acesso, que é para quem vem ali no sentido de Malé, mas é para cidadãos rioazulenses que vão ter o direito de entrada ou saída. Para quem vem de fora, a gente pede, continue indo até o trevo no portal do sentido Rebouças para fazer o cadastramento. Não é impedimento, é cadastramento. A gente está, como você disse, fazendo de uma forma organizada a questão da filtragem e acompanhamento das pessoas que entram ou saem diariamente do município. É isso que a gente colocou como uma meta para a gente conseguir atingir de forma organizada esse mapeamento, rastreamento do que vem acontecendo na propagação desse vírus, né? A gente vê que a nossa regional ali, até então, graças a Deus, nenhum caso confirmado, a gente só tem monitoramentos que estão sendo feitos. A gente percebeu que tem muitas pessoas que vêm visitar Rio Azul, vêm visitar a região, tem muita entrada de pessoas que não são do habitat, do convívio aqui, e então a gente viu esse agravante. A gente sabe que a questão de mantimentos, a questão de a dependência de itens que vêm de fora, de equipamentos que precisam vir até mesmo para a saúde de Rio Azul é primordial para a gente continuar prestando serviços. Então, o Rio Azul é caracterizado como a maior parte dos municípios do Brasil, por um tamanho pequeno a médio. Então, a gente já tem um quadro urbano significativo, quase metade da população, e a gente sabe que é a questão do tratamento com as comunidades rurais. Então, tem que ser feito duas estratégias para fazer esse acompanhamento. A gente sabe que as comunidades do interior são muitas, a gente sabe que tem muitos locais onde tem aglomerações, então a gente frisa, não é porque lá não se tem barreiras que vocês acham que está tudo normalizado. A gente pede para vocês não buscarem o contato social com o intuito de lazer ou passatempo. É só por necessidade. Essa mudança de postura, esse distanciamento, é o que vai evitar ou prolongar a proliferação desse vírus que está causando esse transtorno em todo o planeta. Então, aqui em Rio Azul, a gente está seguindo diretrizes tanto do Ministério da Saúde, né, quanto orientações na questão do comércio aqui em Rio Azul. As pessoas às vezes perguntam, por que abriu tal comércio, não abriu outro? A gente está moldando decretos, a gente está moldando regulamentos, e a gente percebe que tem algumas pessoas, não sei se por afobação, ou porque estão, né, vendo que as contas estão chegando, imaginando que o que a gente está fazendo é para o resto da vida. Não é para o resto da vida. A gente já vem falando desde o início. Semana a semana a gente vai recalcular, semana a semana a gente vai rever todas as medidas que são tomadas de acordo com para onde está indo essa situação aí do alarde que está sendo feito em relação ao Covid-19. Nós já enfrentamos outras epidemias. O que me parece que algumas pessoas têm memória fraca, esquecem disso.
Então, isso aqui não é uma novidade completa. A gente já enfrentou isso no passado, outras gerações enfrentaram situações mais graves. Então, se a gente se condicionar, se a gente se disciplinar, a gente vai conseguir passar por essa fase. Agora, é fato, as receitas, os tributos estão diminuindo. Isso já estamos sentindo aqui nos repasses que são feitos semana a semana, e a gente vê que a gente tem que fazer agora aquele jogo mais rasteiro que existe, que é quando para um ganhar, o outro tem que perder. E a gente vê que tem que fazer escolhas, e o poder público está tendo que fazer escolhas. Eu vejo que cada cidade está tendo que fazer as suas escolhas. E são escolhas que tem que ser, quanto mais envolver o coletivo, o interesse da maioria, serão mais eficazes. E algumas pessoas, às vezes, se sentem deixadas de lado, ou não dado atenção, a gente não vai lá passar a mão, às vezes, e a pessoa acha que estão deixando ela de lado. Eu falo, é que, infelizmente, agora a gente tem demanda demais e oferta de menos. A gente tem uma procura demais por mesmos serviços públicos e condições menores para poder fazer esse atendimento. Até eu ia perguntar, prefeito, justamente sobre isso. O que já se sente na questão do impacto econômico no município em termos de repasse? Caiu, Cleito, mas caiu os repasses, a gente vem acompanhando a FPM aí, o ICMS, caiu muito o repasse. Não vou colocar porcentagens porque eles são feitos semanais ainda, não fechamos o mês ainda, a gente tá acompanhando a contabilidade e vendo aqui, mas entendam, a gente sabe que esse período aqui, por exemplo, em Rio Azul, é o final de safra, o pessoal está fazendo escoamento de produção, a gente sabe que o comércio estava começando a levantar, a gente sabe que as demandas estavam mudando na questão do município. Então, é um final de ciclo em questão de safra sazonal, e agora a gente tem que se preparar para um novo ciclo que vai se iniciar. Então, a gente tem que tomar medidas pensando nos próximos 6 meses como vai ser. A queda da arrecadação. Eu já tenho convênios assinados, eu já tenho projetos para serem iniciados, eu já tenho gastos direcionados. Como realocar ou redistribuir o que a gente tem no orçamento. Principalmente, direcionando para a saúde pública. É isso que a gente vem fazer. Agora tem os espertalhões que daí vem, chega e fala, olha, eu fiz o pedido. É só assinar. Eu dei a ideia. Agora estamos na estiagem, né? Faltando água, né? Puxa vida, só em Rio Azul está faltando água, né? O Iguaçu está cheio de água, né? A Foz do Iguaçu lá tá uma beleza, né? Quem vai ver as cataratas lá. Tá faltando água em tudo que é lugar. Então, aí é uma questão, não se confunda. Leis da natureza, que são incontroláveis, e leis que os homens produzem. Como essa que eu mandei para a Câmara de Vereadores agora, para eles, que voltou agora a sessão, que é só não ter ninguém indo acompanhar, fazendo a transmissão, que é possível deles desenvolverem um trabalho também. Afinal de contas, é um dia na semana. Então, é possível de ser feito isso, respeitando esses critérios de saúde, higiene e distanciamento. Então, a gente fica pensando, às vezes, quem que sabia que ia faltar água? Quem que sabia 6 meses atrás que ia se proliferar um vírus tão ameaçador para a humanidade? Quem ia imaginar que ia se mudar o foco tão rapidamente em poucos meses? É um ano bastante difícil para os gestores municipais, né? Com certeza, é desafiante passar por isso. É desafiante. Agora, dá dó de oportunistas que querem tirar proveito de uma situação dessa. A gente já viu gente querendo levantar preço de álcool em gel, a gente já viu outros querendo aparecer aí, tirando proveito, como se fosse salvador da pátria, ou profeta de casos passados, né? Parecia que ele sabia que ia faltar água. Gente, não faça, isso é covardia. Fazer política dessa forma, como diz, na hora boa quer aparecer na foto. Na hora ruim ou aponta o dedo ou se esconde na toca. Eu não faço esse tipo de coisa. A gente está fazendo aqui agora, como ele falou, o jogo mais difícil. O jogo no sentido do quê? De escolha. Deixar de priorizar algumas demandas
para a gente realocar recursos para a gente poder atender a saúde. E a gente fazendo isso, né? E aquela história da solidariedade, aquela questão de você pensar no próximo, começa a analisar, assim. Eu vejo assim que tem algumas pessoas que nesse período somem, né? Elas simplesmente, daí quando elas veem uma situação assim, onde tem que ser feita uma escolha, e daí você tem que trabalhar passo a passo para reorganizar o município, reorganizar os trabalhos, aquela pessoa só fica esperando. Ele vai cometer um erro, vai cometer um erro. Daí quando ele comete um erro, ó, eu não faria assim. Ah, se fosse eu, depois que a coisa acontece, fica fácil, né? De falar, né? Gente, preste muita atenção. É um desserviço e essa pessoa está ganhando ainda para falar essas coisas. É isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado. O que nós estamos passando agora, de certa forma, tudo se transforma num fato político. Mas essa situação de calamidade que a gente está vendo o planeta enfrentar, um desafio atípico, imprevisível, que essa é a verdade, imprevisto, isso que nós estamos lidando, faz com que a gente tenha que tomar atitudes que sejam mais efetivas, rápidas, objetivas e que vai desagradar uma parcela, porque que a mudança nunca é bem vista pelo ser humano. O ser humano já tem aquela sua rotina, já tem aquela constância, aquela disciplina que ele se coloca, se aceita fazer aquilo, e vem uma força maior e manda mudar tudo. Aquela pessoa, ela fica perturbada ou ela pega o problema e joga, a culpa é do outro. Infelizmente, é do ser humano. Tem pessoas que fazem isso e tiram proveito em cima disso. Então, a gente tem que fazer o quê? O foco nosso agora é um inimigo invisível, que pode afetar pessoas que a gente não consegue identificar, quem vai conseguir vencer essa batalha e quem vai acabar sofrendo. A gente está tendo voluntários, assim como eu tenho alguns empresários que estão ajudando a gente, orientando, ajudando aqui. Eu cito a Madeireira Rio Claro, aqui na figura do Roberto, ele conseguiu máscaras, panfletagem aqui, a parte de gráfica que demoraria bastante para ser produzido, e ele fez para ajudar, né? Tá ele mesmo por conta própria procurando o respirador aí, estão aguardando a entrega. A gente está tomando as devidas precauções e prevenções, e tem pessoas de fora do poder público que estão interessadas nisso. E eles não estão interessados em aparecer, eles estão interessados em resolver o problema para continuar fazendo. Daí vão falar assim, mas tem o interesse deles, tem o interesse daquilo. Tem, com certeza. O interesse deles vai mobilizar e vai fazer com que as mais de 400 famílias, mais de 300 pessoas consigam continuar desenvolvendo seu trabalho, consigam continuar mantendo em ordem a sua realidade. Que é isso que o poder público está fazendo. Os trabalhos em vários setores continuam, diminuíram porque nós só afastamos aqueles que estavam em questões de risco, em situações de vulnerabilidade. Então, a lei permite, a lei determina, nós fizemos esse tipo de realocação, né? Mas continuamos, agora nós pedimos que o pessoal entenda. Mas ninguém sabe até quando que vai isso. Ninguém sabe como que vai ser. Olha os países aí, a diferença de território, a diferença de faixa etária da população, e olha a proximidade entre um e outro, a diferença de alastramento. Daí uns falam, isolamento total, outros falam, não adianta. Tá. Cada caso é um caso. E a gente tem que trabalhar em cima da nossa realidade. E é isso que a gente vem fazendo aqui em Rio Azul. Hoje, eu estou dando essa entrevista mais com questão de comentários, né? Não no sentido de reflexão, é uma questão mais de constatação do que vem acontecendo. Graças a Deus, a maior parte do que nós estamos fazendo está dando certo. Agora, como eu disse, semana a semana muda. Nós temos que estar preparados para ter um poder de reação. Então, nós sabemos que as receitas estão diminuindo, que o orçamento nosso, eu não quero ser exagerado, mas pode chegar a 50% de corte. Não gosto de trabalhar com perspectiva sem você ter na ponta do lápis. Eu sou muito cauteloso com isso. É igual como alguns aí que ficam anunciando que tem dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, mas e o papel aqui, onde está escrito, dizendo a fonte do recurso? Sem você ter a
a certeza quando se lida com vidas, você não pode ficar sugerindo ou ficar induzindo as pessoas a criar, a começarem a criarem conflitos. O jogo para um ganhar, o outro tem que perder. Isso se faz lá na política, cada 4 anos, cada 2 anos, um jogo numa partida de futebol, quando um time tem que ganhar, outro tem que perder, mas não quando o assunto é coletivo, quando envolve recursos, ferramentas e funcionários que estão para atender toda a população. Não se deixem levar por esse tipo de pessoas que buscam esse conflito desnecessário, que daí causam a histeria, causam um alarde sem propósito, quando você vê que as coisas estão se organizando. Se hoje nós estamos conseguindo agora fazer com que temos 2 acessos, que vão ser com 2 equipes diferentes, mas em cima de uma plataforma, em cima de critérios que eles vão seguir. E a gente pede para a população. Tomara que seja o menor tempo possível, que seja temporário e que a gente consiga restabelecer a normalidade de tudo. Mas ainda não é possível. Então, analisem bem, vejam bem que cada um tem que manter essa mudança de distanciamento, de restrição, medidas de higienização, e prestem muita atenção, que mais do que nunca não dá para se abusar com nada, nada mesmo. Eu estou vendo isso, sentindo aqui na prefeitura, quando a gente está tendo que fazer a conta-gotas os gastos com dinheiro público, que a gente agora vai ter que realocar tudo. Imagine, cada prefeito, cada órgão público agora vai ter que restabelecer isso. A gente sabe a quantidade de pessoas autônomas que não têm emprego fixo. Agora está sendo feita essa liberação. Eu espero que todos que estão conseguindo, através do CadÚnico, dos cadastramentos que estão sendo feitos pela promoção social, o pessoal lá, a equipe da assistência, o Rodolfo está lá para atender, orientar. As empresas que também estão conseguindo, aquelas pequenas e médias empresas que podem ter algum tipo de benefício, que é temporário. Pelo que eu vi, são poucos meses. Então, as pessoas não imaginem que vai dar para cruzar os braços e ficar esperando passar essa crise. Não, a gente tem que se replanejar, reordenar e pensar que agora nós vamos ter um longo período de retomada, um longo período para a gente poder rever nossas prioridades e buscar a normalidade dos serviços públicos. E a normalidade também da vida lá particular, seja dos empresários, dos comerciantes e das famílias também em seus lares. Agora, a gente precisa ter a devida assimilação, correta análise, sem julgar, sem pré-julgar. Porque ninguém sabe ainda qual que vai ser todas as consequências disso. Nós aqui como gestores, nós como administradores, a gente quer passar por isso, vencer essa batalha e dar continuidade a todos os projetos, mas que estão no papel. Aquilo que está e não da boca para fora. Eu poderia fazer uma entrevista dessa a cada dia. Poderia anunciar e até nominar quem está sendo os voluntários que estão ajudando a gente. Pessoas que estão aparecendo, os funcionários que estão na linha de frente, que vocês estão vendo, porque assim como tem os que estão na linha de frente, tem aqueles que, zarparam. E isso tem em tudo que é atividade, em tudo que é convívio. Sempre tem pessoas, é o ser humano, cada um tem uma reação. Agora, buscar, querer tirar proveito de uma situação onde ninguém consegue medir as consequências, os desastres, ou as tragédias ainda que podem acontecer, ser humano nenhum tem que pensar dessa forma. Tem que evitar. Então, a gente está ainda readequando, mas medidas estão sendo tomadas diariamente. Então, aqui eu vou deixar meu agradecimento também para quem está na linha de frente, para quem está respeitando os critérios, porque não são todos. A gente fez esses decretos aqui, infelizmente, algumas pessoas, como eu disse, uma minoria se sentiu prejudicada. Agora, tem que parar e pensar. Se a busca do contato social, se você sair, seu lazer está praticamente
pedindo para ser proibido. Se é o contato desnecessário em locais públicos está sendo pedido para evitar. Se a gente colocou um toque de recolher justamente para as pessoas se disciplinarem e estarem nos seus lares, no seu lugar de refúgio, de segurança e protegendo quem se ama. Se alguém está se sentindo prejudicado por essas medidas, o dito bloqueio total seria muito pior. Fechar tudo é o que ninguém quer. Parar a vida e as condições de subsistência, de sobrevivência, de desenvolvimento já é uma coisa que afeta muita gente. Imagine parar tudo. Então, se a gente tomou essas medidas, não é porque eu quero escolher quem entra, quem sai, quem continua trabalhando, quem não. Eu estou respeitando os critérios. Eu estou respeitando a situação do momento. Mas eu aqui digo, como gestor, como prefeito, que a gente quer buscar a normalidade o quanto antes. Mas eu tenho que prestar contas de tudo que eu faço. Todos os gastos, eu tenho a função do Ministério Público, que semanalmente também está questionando como que a gente está tomando as atitudes. Então, se a gente está fazendo e o que a gente está fazendo em Rio Azul, alguém ainda pensa que é porque eu tive vontade ou não tive vontade? Não, eu estou respeitando critérios que existem, leis anteriores, onde a gente tem que dar seguimento de acordo com esses procedimentos. Então, Cleito, é um momento de esclarecimento que as pessoas têm que começar a querer entender as coisas. Por que disso? Por que daquilo? Por que isso pode? Aquilo não pode? E eu agradeço aqueles que têm compreensão, aqueles que entendem que agora é um bem maior, é um problema acima da realidade que a gente enfrentou, que acredito que todos enfrentaram numa questão de um período significativo aí dos últimos 20, 30 anos, que não tenha tomado uma propagação como tomou essa. Então, a gente sabe que vamos ter que mudar várias situações, obras nossas que vão demorar mais para ser feitas, contratações que a gente está tentando fazer, médicos, a gente está tentando fortalecer a saúde, está demorando mais. A gente sabe sobre a questão das licitações também, que a gente tinha planejado, que está tendo que ser ou cancelado ou postergado. Obras, temos escolas aí que vão ter que fazer agora mais um período, um prazo a mais para poder os empreiteiros executá-las. E aquela história, nós vimos uma realidade onde várias ações estavam sendo feitas e trabalhadas. Olha os serviços nas comunidades aí, olha o quanto que estava sendo mexido aí de arranjos, de questões de serviços de bueiro, serviços de melhoramento nas estradas, pedidos dos agricultores. A nossa manutenção da frota agora vai demorar mais. Vão dizer, mas os ônibus escolares estão parados. Sim, os ônibus estão parados. Agora, os carros da saúde, não. Agora, os equipamentos ligados à saúde e à Secretaria de Obras continuam rodando e a gente precisa manter a coisa em ordem. Imagine que alguém lá do interior, uma hora, precise buscar serviço de saúde na cidade. Tem que ter uma estrada, tem que ter meios da pessoa buscar o recurso, o serviço para ela ser atendida. Então, as pessoas, antes de julgarem, eu peço, analise os porquês. Analise o porquê disso e o porquê daquilo. E vocês vão descobrir que tem alguns que, porque o interesse deles é outro, ou querem só uma fama, ou querem só chamar atenção, não sei, de repente, período pré-eleitoral, achando que é a hora, vai começar a querer tirar o foco do coletivo e buscar para o indivíduo. Essa é a hora do coletivo, é a hora de vocês entenderem o que a gente está fazendo em Rio Azul, o que todos os municípios estão fazendo. A gente está seguindo diretrizes de acordo com aquilo que a gente é orientado pela SESA, pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo Ministério da Saúde, temos até órgãos internacionais que estão direcionando para a gente sair o quanto antes desse período de crise. É isso é isso que eu posso passar para vocês agora, de saber o enfrentamento que a gente está vivenciando aqui em Rio Azul.